aqui agora o módulo de indicadores, vamos agora falar sobre médias móveis. Médias móveis, né? Conforme vocês têm acompanhado aí na sala, eu uso elas e eu dei aquele jogo de cores nelas para justamente elas serem utilizadas com o principal objetivo pelo qual elas foram criadas. Elas servem para servirem de rastreadores de tendência, ou seja, para dizer qual é a tendência, né? Então, se ela está subindo, é tendência de alta, se ela está caindo, é tendência de baixa. E é claro, isso vai variar com o tempo que você coloca na média. Você pode botar tempos curtos, tempos médios, tempos longos, aí são tendências maiores, mais curtas, né? Ou seja, mas qual é o objetivo dela? É dizer qual é a tendência, tá ok? E eu botei cores para evitar que a gente opere contra a tendência. O Tabajara lá, o setup que eu criei, é um setup. O Trade System é uma coisa, o setup é outra. O Trade System é todo o conjunto de análises, estudos que a gente faz para tomar decisão, do qual o Tabajara é uma parte dele. E aí sim é um setup, mas não é um setup técnico, é um setup ansiolítico, disciplinador. Ou seja, na marra, usando cores, a gente força com que a gente só opere a favor da tendência. A gente não quer operar contra, né? É muito mais fácil operar a favor. Bom, então, média móvel é o indicador mais utilizado e quase todos os outros indicadores são, de um jeito ou de outro, derivados das médias móveis, né? Até porque, quais são as únicas informações que a gente tem no preço? No preço não, que a gente recebe da bolsa. É só o preço ou o volume, não tem outra. E o que é uma média móvel? É uma combinação aí é, de preço versus uma quantidade de dias, né? Ou de períodos. Tá ok? Então, no final, quase tudo deriva de média móvel. Média móvel é a mãe dos indicadores. A gente usa a mais básica de todos, né, que é a média móvel de 20, de 200, tá ok? Então, vamos dar uma olhada nos dois tipos de médias móveis mais utilizadas é, na análise técnica. Mas antes, vamos entender um conceito que é importante, que faz com que talvez a falta do conhecimento deste conceito faz com que as médias móveis sejam mal utilizadas. Ou pior, que as pessoas fiquem numa busca incessante pelo santo grau que não existe. Não existe. É o conceito matemático de regressão à média. Regressão à média. O que é regressão à média? Né? Primeiro, o que é uma média? Eu pego uma amostragem de dados e eu tiro uma média dele. Então, numa sala de aula, né, numa universidade, tem estudantes de 18 anos, 19, de 20, tem alguns mais atrasados, 22, 23, tem aqueles coroas que vão fazer faculdade depois que os filhos já cresceram, né, que vão realizar um sonho, ou que só conseguiram terminar o ensino médio aí depois de velhos, enfim. E aí eu pergunto, qual é a média de idade daquela turma? É a idade de todo mundo somada dividido pelo número de alunos. Isso é uma média. E o que é na análise técnica uma média? É a soma de preço de fechamento, mas você pode ter é, é, de outros lugares do gráfico, né, do candle. Você pode ter média da abertura, média de massa, média de mínima, mas o clássico aí é o fechamento. Você pega X fechamentos e divide por X, né, o número de fechamentos que você escolheu. Então, a média do gráfico nada mais é que uma média como outra qualquer, né? Então, se eu tenho uma média, por exemplo, uma universidade, de média de idade dos alunos de 21 anos, provavelmente, né, os alunos que entrarem no segundo período, vão ser próximos à média. Eu vou ter alunos, de repente, que mais velhos? Sim. Mais novos? Sim. Mas depois que N alunos entraram, qual é a tendência? E que eles convijam para a média, né? Ou seja, é o conceito de regressão à média. Então, o preço ir na média não é uma coisa mágica, é o esperado. Então, por isso que eu falo, seja qual for a média que eu tenha no meu gráfico, todas elas vão funcionar. Porque eu vou pegar a média, por exemplo, de 20 períodos. Nos últimos 20 períodos, a média está em tanto.
Só que a média é móvel, ela se move conforme o preço vai subindo e caindo, né? Só que se eu chegar e falar, não quero mais 20, eu quero trabalhar agora com 17, ela também vai funcionar. Ah, não quero 17, quero 10. Também vai funcionar. Ah, não quero 20, eu quero 21, eu quero 25, eu quero 30, né? Todas elas vão funcionar, porque todas elas vão ter em algum momento uma regressão até ela. Então, isso é para evitar que vocês fiquem aí queimando seus finais de semana, suas noites e seus miolos procurando a média mágica, porque ela não existe. E por que que eu uso a de 20? Porque todo mundo usa de 20. Quase todo mundo usa de 20. E eu quero uma média que todo mundo esteja olhando, ou a maior parte das pessoas esteja olhando, porque eu sei que ali tem reações mais confiáveis. Mas todos os preços vão tender a buscar uma média que você plotou. Sempre, né? E você tem que operar, então, montar suas estratégias em relação a essa média. Seja de 17, seja de 20, seja de 34, tá ok? Não tem média mágica, não tem santo graal, ok? Por exemplo, aqui o Daniel Kahneman, ele, como todo judeu que é praticante, né, da religião, mais do que isso, dentro da sua cultura, ele serviu na Força Aérea de Israel, né? Eu tive um cliente na época de Microsoft que também era judeu, ele era o diretor de TI da Sony, né? Não, não foi da época da Microsoft, não, foi da época da minha empresa lá no Rio. Ele era o diretor de TI da Sony. E aí a gente estava num projeto e ele falou assim, ó, vou passar 2 anos fora. Eu falei, ah, caramba, o que que é sabático? Eu falei, não, não, tô indo servir na no exército de Israel, né? Então, Daniel Kahneman, ele também fez esse serviço, né, militar nas forças de defesa de Israel, no caso na Força Aérea. Nessa época, ele estava estudando matemática, fazendo, acho que pós-graduação em matemática, apesar de ser psicólogo. Ele já estava envolvido nesse conceito de finanças comportamentais, etc. E aí ele foi estudar matemática, né? E aí veio como eu gosto muito da Daniel Kahneman, gosto de estudar os trabalhos dele, eu encontrei esse material aqui dele, onde ele comenta a questão da regressão à média, né? Que ele percebeu isso lá na Força Aérea de Israel. A Força Aérea de Israel é uma das as forças de defesa de Israel é, com certeza, se não for a mais bem preparada do mundo, a segunda melhor. Eu acho que deve ser a mais bem preparada, né? Até porque eles estão cercados de inimigos por todos os lados, então estão sempre lá se preparando. É uma tropa de elite. Então, quando você pega uma força aérea, um piloto de um caça, né, que são caças americanos, F-16, F-15, caças carésimos, pô, o cara para ser um piloto de um caça daqueles tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom. Não é um Zé Ruela qualquer que vão botar pilotando um caça desse de milhões de dólares, tá? Mas obviamente você em algum momento, né, vai ter num dogfight, num treino, aquele piloto que vai se destacar. Não vai se destacar, vai de repente fazer uma manobra super bacana, vai derrubar o próprio instrutor durante o treino, né? E aí, pô, fala, cara, o cara arrebentou, o cara é um Ais, é um Top Gun. Aí no dia seguinte, porra, ele é o primeirão a ser abatido. Aí vem aquele comentário, não se pode elogiar, né? Não se pode elogiar. Cara, é porque a Força Aérea já é muito boa. Se ele num determinado dia ele fez uma manobra fora da curva, qual é a expectativa no dia seguinte? Ele voltar para a média, entendeu? Então, o conceito de média foi uma coisa que ele percebeu, regressão à média, funciona em qualquer cenário, não é só na análise técnica. Vai funcionar em qualquer contexto. Beleza? É importante vocês entenderem isso para saberem utilizar bem a média móvel como um rastreador de tendência acima de tudo, que ele vai dizer a direção. E enquanto ele estiver dando aquela direção, é isso que a gente tem que procurar para entrar. E quando tiver uma correção, não é reversão, é simplesmente regressão à média. Quando que é a reversão? Quando a média virar. Quando a média virar. Ou, na análise técnica clássica, teoria de Down, se eu estou numa tendência de alta, quando é que eu tenho uma reversão? Quando eu fizer um pivô de baixa. Acabou todo o misticismo em cima da média. Vamos usar ela de uma maneira profissional.
ok? Bom, aqui mais um pouco da explicação aqui, né, com relação a médias móveis, regressão à média, esse contexto, tá? E aqui vamos ver então os dois principais tipos de médias móveis. A média móvel aritmética, onde simplesmente eu vou pegar X períodos, então, por exemplo, na média móvel de 20, eu vou pegar 20 fechamentos e vou dividir por 20. E no dia seguinte, eu deleto da série, eu apago da série o primeiro número da série, pego o último fechamento, né, o do fechamento do dia, somo os 20 e divido por 20. É só isso, a média móvel de 20. É só isso, tá? Então, tá aqui uma média móvel aritmética de 20 períodos do Ibovespa, né? Então, ela está dizendo a hora que o mercado está em tendência de baixa, a hora que o mercado está em tendência de alta. E a gente vai montar nossa estratégia usando análise técnica clássicas, usando a figura, usando o FIBO, usando o que quiser. Mas a média serve para nos dar a tendência. E aproveitando, perguntaram hoje na sala, eu fui ver depois que eu saí, não sei se quem perguntou está aqui, mas já vou adiantar, o que é o Power Breakout que eu falo tanto, né? Aqui, por exemplo, ó, a média ela estava em tendência de baixa e começou a subir. Legal, legal. Como o preço está subindo muito forte, o preço que está subindo, né? A média só está mostrando a direção. Que sobe é o preço, né? A média na verdade, ela vai atrás do preço, tá? O que é um power breakout? Como existe o conceito de regressão à média, ou seja, o preço vai na média, mas às vezes o preço está tão forte que o preço não vai na média. É a média que vai no preço. Quando isso acontece? Quando em algum momento eu entro em consolidação. Esse aqui é o cenário ideal do que eu falei para vocês, que é o Power Breakout. Ó. Ou seja, eu tenho rompimento desta consolidação. Opa! Eu tenho rompimento dessa consolidação com uma barra de força depois de fazer o teste na média, depois de regredir até a média. Isso aqui se chama Power Breakout. É um dos sinais mais fortes da análise técnica para fazer operação de compra ou de venda. É um rompimento de uma consolidação depois que o preço subiu muito ou caiu muito, e aí a média vem no preço, dá o suporte e o preço dispara, né? Se ainda assim você olhar o volume aqui, né, tiver um volume legal, e aí tá perfeita a tua entrada. Possibilidade de acerto 90%. Beleza? E essa foi justamente a que eu perdi hoje. Eu não vi essa no Ibov, né? No Ibov não, no índice, nos 5 minutos. Ok, vamos dar uma olhada aqui. Cadê o índice? Tudo porque tinha acabado de tomar o stop. 5 minutos. Aqui, ó. Aqui a consolidação aqui em marrom com o Power Breakout aqui rompendo nos 5 minutos. Ah, não, essa aqui eu entrei. Essa aqui eu entrei. O Power Breakout mesmo foi aqui, ó. Aqui embaixo. Ó. Mesma coisa. Consolidação. Mas como eu fiz um triângulo, acabou no final sendo um retângulo, eu fiquei com a cabeça pensando no triângulo, entrei antes, bem em cima de um suporte, né? E acabei sendo estopado para depois perder essa entrada linda, com Power Breakout, com regressão até a média. Ó, aqui o preço foi até a média foi no preço, né? E rompeu. Um Power Breakout. Beleza? Bom, tá aqui então o uso da média móvel, né? E também aproveitei para mostrar o que é um Power Breakout, ó. Média móvel como regressão, ou seja, enquanto ela estiver virada para cima, né? Eu não vou ficar arriscando venda em lugares assim. Ah, mas olha só, é uma estrela cadente. Beleza, tem que ver se tem um mega de um suporte vindo lá da casa do chapéu. Se tiver, você pode arriscar, mas em geral eu vou evitar esse tipo de operação. Por quê?
A média está subindo, pô, está dizendo que é tendência de alta. Aqui teve apenas uma correção, mas a tendência é de alta. A tendência é de alta. Não tem nada dizendo que a tendência mudou. Toda tendência é válida até ser revertida. Ponto final. E aí fez a consolidação, Power Breakout rompeu. Tá? Eu incluí hoje a média de 8 como stop, ou seja, eu estou a favor da média de 20, né? Se o preço romper a média de 8, né, ou se a média de 8 ficar amarela, aí a gente encerra a operação. Hoje não deu nenhuma operação com isso, tá ok? Essa é a média de 20, é a clássica, que eu adoro. 20 e 200. Tá ok? Média aritmética, mais básica de todas. Né? Como é que seria o stop aqui? Deixa eu até mostrar para vocês. Opa, pela média de 8, ó. Aqui, por exemplo, aqui, a gente acabou, nesse caso aqui, a gente acabou saindo antes num trailing stop aqui embaixo, nos 2 minutos, se eu não me engano. Mas, ó, se ela passa a média de 8 aqui e ficou amarela, aí é um ponto para a gente zerar. E se for o caso, entra quando rompe de novo. Né? Mas aí rompeu na hora do almoço. Eu não sei se alguém entrou, mas é 1 hora em ponto eu fui almoçar. Isso aqui, esse rompimento se deu às 13h20, estava no meio do almoço. Tá? Mas ó, o 8, a média de 8 está servindo de trailing stop. Tá? Ok, só isso. A utilidade dela é só essa agora. Não, então, Renato, se a média está caindo, de repente começa a subir, eu só vou entrar se fizer uma figurinha do jeito que a gente gosta, ou se ele bate na média, faz a regressão e na sequência um candle de reversão, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, exatamente aqui, ó, tem vários aqui no gráfico. Olha só, ó. Por acaso ele fez a bandeirinha também, mas ó, ele veio subindo aqui, ó, deixou um candle de reversão na própria média, mas é um candle ainda assim positivo. Na sequência, ó, confirmou a retomada desse baixa com esse candle vermelho. Tá ok? Deixa eu ver outras aqui, ó. Aqui quase fez isso, chegou bem perto de tocar a média aqui, ó. Ó, ele regrediu até a média e deixou um padrão de reversão, ou seja, voltando para a tendência original. Aqui também, ó, voltou até a média e deixou um padrão de reversão, voltando para a tendência original. É muito melhor ficar procurando isso do que ficar procurando topo e fundo, né? Aqui, ó, ele voltou à média e depois fez um padrão de reversão. Ó, subiu até a média e fez um padrão de reversão. Quer ver, ó? Tem um monte disso aqui todos os dias. Aqui, ó, linda essa operação. Foi até a média, padrão de. Opa! Eu quero fazer com. Ó, foi até a média, padrão de reversão. Foi até a média, padrão de reversão. Foi até a média, padrão de reversão. Mas tudo bem, aqui o Tabajara estava amarelo. Ó, foi até a média, ó, padrão de reversão. A média verde para cima. É só isso. Ó, é muito, muito tranquilo. É muito tranquilo. É só isso que a gente tem que fazer. Beleza? Bom, essa então é a média aritmética. E como é que é a média exponencial? Ela é mais rápida, mais, digamos, ela mais sensível, porque ela dá mais peso para os números mais recentes e ao mesmo tempo ela vai deixando os números mais antigos, ao invés dela apagar, eles vão se diluindo ao longo do tempo, né? Porque o meu cálculo de média, eu sempre levo em consideração a média de ontem. Então a média de ontem tem o preço do início da série, e só que aos poucos vai se diluindo. Mas o peso do do preço mais recente sempre tem um peso maior, né? Um pouco parecido até com o conceito aí da média ponderada, que dá mais peso, aí é baseado numa ponderação simples, né? Do tipo, se eu tenho a média de 20 períodos, o dia de hoje tem peso 20, o de ontem tem peso 19, o anterior peso 18, enfim, tá? Mas ó, a média exponencial é uma média, né?
que foi desenvolvida a partir de cálculos balísticos na Segunda Guerra Mundial. Não tenho a mínima ideia como é que os caras faziam esse cálculo naquela época, né? Como é que era o racional disso. Mas isso foi uma coisa que eu li uma vez num livro de aviação de Segunda Guerra Mundial, onde os aviões ficavam, obviamente, se desviando da FLAC, da artilharia antiaérea, e aí eles calculavam na rota, né, o cálculo aí baseado no movimento mais recente deles, para bombardeio, né, não é para caça, para bombardeio que estava indo em direção a alguma cidade, etc. Mas enfim, olha aqui a média exponencial, como é que funciona o cálculo dela. Estou usando o mesmo gráfico, só que agora com a média exponencial, tá? Mesmo gráfico com a média exponencial, tá? Muito parecido, ou seja, quando está em tendência de baixa, eu só vou pensar em venda. Quando está em tendência de alta, eu só vou pensar em compra. Quando a média está para cima, eu só penso em compra. Vai funcionar 100% do tempo? Não. Opa, em consolidação, ó, o preço vai para baixo, o preço vai para cima. Mas quando não está em consolidação, a minha expectativa é que o preço sempre fica acima da média, se é tendência de alta, ou abaixo da média, se é tendência de baixo. Tá? E a pergunta que não quer calar, qual que é melhor? Aritmética, ó, o Alan já perguntou. Qual que é melhor? Aritmética ou exponencial? Eu só uso aritmética porque é clássica, né? Ninguém fazia uso de média exponencial na análise técnica há 100 anos atrás. Então eu sou daqueles caras que, né, super conservador, super clássico, né? Não uso cabelo igual ao do Neymar, não uso topete, não pinto de verde, não pinto de amarelo, né? Não uso piercing, sou super antiquado. Então eu gosto da aritmética. Por que é que todo mundo usa, tá? Mas no final não faz diferença. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, pergunta que não quer calar. Qual que eu uso? Né? A aritmética ou a exponencial? Depende, né? Os próprios grandes autores, todos vão ter a sua tendência a usar uma ou outra, né? Martin Pring gosta mais da aritmética, Alexander Elder mais da exponencial. Cara, para mim, para a maneira como eu uso, para a leitura que eu faço das médias, eu gosto da mais da aritmética, mas para mim, na boa, são iguais, não faz mínima diferença, principalmente 20 com 21. Aritmética, porque normalmente exponencial, eu mesmo fazia muito isso, né? Exponencial eu gostava muito de usar com o número de Fibonacci, 21, 34, né? Em vez de usar 50, usava 55, em vez de usar 200, usava 233. Mas não faz diferença, depois com o passar dos anos eu vi que é tudo igual, tá? Não, é tudo igual se eu estou usando as médias apenas como rastreador, não estou usando elas para me antecipar a virada de tendência ou coisa parecida, como é o caso que a exponencial é mais rápida nesse caso, tá? Vamos ver as duas juntos e aí vocês tiram a conclusão. Tá aqui, ó, a aritmética e a exponencial lado a lado, a exponencial em preto e a aritmética em azul. Rafael, cruzamento de média funciona? Funciona, né? Menos quando está em acumulação, em consolidação. Mas funciona, bicho, funciona. O pessoal zoa. No outro dia entrou um cara no grupo que operava cruzamento de média, ninguém esculhambava com o cara, dava até pena, né? Mas funciona, porra, funciona. É que é o trade system mais básico. Tabajara não deixa de ser um cruzamento de média, né? Tudo funciona, tá ok? Ó, então tá aqui as duas médias, ó. Ó, a de 20 virou antes aqui. Em compensação aqui ela virou também a aritmética só foi virar bem depois. Né, por exemplo, aquele setup do Larry Williams, que o Palex gosta bastante, que foi difundido pelo Larry Williams, que é só acompanhar o Palex, vocês veem que, porra, ele ganha dinheiro pra cacete com os setups do Larry Williams, 9.1, 9.2, 9.3. Aí é legal o exponencial, porque como é que funciona o setup do Larry Williams? Virou a média pra cima, compra no rompimento da máxima onde ela virou. Isso é fundamental na exponencial, e se usa a média exponencial de 9. Mas tem aqui a média exponencial de 20, ó. Tá? A gente vai ver alguns setups clássicos, né? Ó, as médias podem ser usadas, três médias, para você pegar uma tendência, entre aspas, primária, secundária ou terciária. Então, por exemplo, a terciária é mais rápida, mais curta, é a média de 20. A secundária é a média de 50. A primária é a média de 200. Né? 200, mais ou menos, 200 dias úteis no ano, tirando os feriados, etc. 20
200 pregões aí, 20 pregões no mês. E as 50 eu não sei porque pegaram 50 e não pegaram 60, mas deve ser porque é número redondo, né? 50, metade de 100, enfim. Mas são os números clássicos aí: 200, 20 e 50. E aí você tem aí uma ideia de tendências. Por exemplo, quando as três estão subindo, nesse caso aqui, por exemplo, ó, a de 20 acima da de 50, acima da de 200, é uma tendência forte de alta em todos os tempos gráficos, entre aspas, né? Se a gente estivesse falando de tendências. Então a gente está falando de tendência primária, secundária e terciária ascendente. Assim como aqui, ó, a gente tem as tendências todas descendentes, ó. Tá ok? Opa. Então é interessante para rastrear. O primeiro trimestre seriam 60 dias, né? Porque seriam 20 dias de cada mês, né? Mas aí pegaram 50, sei lá, 2 meses e meio. Mas é um número bonitinho, eu gosto de 50. Até porque eu vou fazer 50 anos ano que vem, então não posso ficar torcendo nariz para 50. Ó, aqui, isso aqui foi um amigo meu que me mandou. Um dos maiores traders de dólar no Brasil, tá? Aqui, ó, ele usa 50, 100, 200. Ele não dá muita bola para de 20, né? Para acompanhar as ações. Beleza? Plataforma Bloomberg, ele mandou para mim. Até apaguei o nome dele aqui para não identificar. Tá, aqui aparecia o nome dele aqui no gráfico. Não sei aonde, eu apaguei em preto. Acho que era aqui do lado do Compare. Tinha o login dele. Tá? Ó, 50, 100 e 200. Um trader institucional, um dos maiores traders de dólar no Brasil. 100 também é uma média muito usada. Né? 100 é uma média muito usada. Nessa linha ele está olhando 5 meses, 10 meses. Não importa, é ter uma ideia de direção. Você acha que ele faz operação pela média? Não. Ele não faz a operação pela média, mas ele quer ter direção, assim, uma visão mais longa, né? Qual é a tendência que está prevalecendo? Ele não opera cruzamento. Ó, o uso mais comum de médias, cruzamento, tá aqui, ó. Ó, aqui, ó, cruzou aqui, ó. Cruzou aqui, você comprou, legal. Ó, cruzou aqui, você virou a mão. Porra, estopou, virou a mão de novo. Aí aqui você não quer vender porque ficou puto, porque tomou, saiu 2 horas, 2 vezes antes. E aí vai embora. Aí aqui você resolve entrar. E aí aqui te estopa de novo. Você, porra, que droga. É aquela história, né? Cruzamento de média, você tem que operar todas ou usar ela como um filtro, né? Usar um filtro, usar o preço, né, como filtro. Eu só vou entrar se fizer pivô de baixa, enfim. Mas eu vejo gente gastar dias e dias ou comprar programas de backtest para ficar testando cruzamento de média, para ver qual que se encaixa melhor. Né? Aí sai o resultado, ó, nos últimos 5 anos você teria uma performance aí, teria ganho aí uma média de 63% se operasse todas as médias, cruzamentos de médias móveis. Pô, mas 63% em 5 anos, para quem faz swing não é nada, é muito ruim. Mas é porque tem drawdown, tem um monte de stop. Então a melhor coisa é operar realmente a tendência, pegar o movimento, usar as médias como rastreador. Ok? Ó, o setup do Didi, famosíssimo. São três médias móveis, aritméticas, 3, 8 e 20. Como é que é o setup dele? As três médias passaram por dentro do candle e abriram da compra ou da venda. Se der venda, se tiver a 20 em cima, a 8 no meio e a 3 embaixo. E passarem por dentro do candle. Por isso que chama de agulhada, porque tem que passar por dentro como se fosse um fio passando por dentro de uma agulha. Tá? Aqui deu uma agulhada legalzinha, né, de venda. Ó. Aqui, que quase meio que uma agulhada. Né? Não dá muitas agulhadas, mas a gente está olhando no gráfico diário. Gráfico intraday você vai ver isso acontecendo muitas vezes. Mas o que é uma agulhada
para você ter uma média de 3 se juntando com a de 20, isso acontece em um contexto, consolidação. Então, consolidação é algo que a gente consegue enxergar de várias maneiras. Pode ser com agulhada, pode ser com tabajara, depois que também ele anda para um lado, pode ser quando você faz as figurinhas, os retângulos, os triângulos, tudo são figuras de consolidação. E aí quando rompe, né, aqui não deixa de ser um sinal adicional. A banda de Bollinger, quando se estreita e abre, a gente vai ver já já. São sinais que mostram consolidação. Eu comecei tem 15 anos, né? 15 anos, ele já tem bem mais tempo do que eu. Sei lá, uns 30, não sei. Ele já começou, a carreira dele já foi nessa área, né? A minha começou a virar nessa área há 15 anos atrás. Mesmo assim, passando uma boa parte desses anos aí, um pedaço no início da Microsoft, aí saí, aí fui para Cisco para me recuperar, aí depois aí saí. Então teve aí os meus altos e baixos nesse processo. Tá, então vamos lá, setup dele aqui, ó, Didi, vamos ver, ó, Larry Williams, ó, média de 9, Larry Williams, como é que funciona, ó? É o setup que o Palex usa bastante no swing trade, gráfico de 15 minutos, 60, gráfico diário também, né? Aqui, ó, aqui a média vinha caindo, ó, a média vinha caindo, virou, marcamos a máxima do candle que virou, né? Caso para ela virar tem que ser um candle positivo, porque ela estava caindo. A compra é quando passa pela máxima, não precisa esperar o candle fechar. Passou pela máxima, fez a compra com stop na mínima do candle. Acabou? Olha só, comprou aqui, ó. Segurou, 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 segurou. Aqui, ó. Virou. Marca mínima. Quando passar, vende. Não passou, não deu venda. Aí virou para cima. Legal. Marca máxima. Quando passar, compra. Passou. Stop na mínima. Ó. Ó, não foi estopado. Ó. Chegou a dar um calor, mas não foi estopado. Tá ok? Aqui, ó. Larry Williams. Virou para baixo. Marca mínima. Stop na máxima. Passou da mínima, vende. Ó. Pode usar inclusive para sair da operação também. Mas aí é legal fazer um trailing stop, né? Porque senão você entra aqui vendido e vai sair aqui em cima. Aí é foda, né? Quando vira, usa um trailing stop para manter a operação. Mas aí, aqui tem outras entradas, né? As bandeirinhas que a gente gosta, ó. As bandeirinhas, as consolidações, tá? Então no final, são mais instrumentos para fazer a mesma coisa que a gente faz todo dia. Ok? Consolidação sempre ferra esses stops baseados em média móvel. Sempre ferra, Pedro. É consolidação, falha. Médias falham em consolidação. Cruzamento de média falha, Larry Williams falha, o Tabajara vai falhar. Só que a vantagem é que a gente toma um stop e para, né? Não fica insistindo. A gente marca a área de consolidação e não opera mais enquanto não sai daquela região. Aqui, por exemplo, aqui eu botei uma média de abertura e fechamento. Então, numa tendência de alta, pô, eu vou ter sempre fechamentos mais altos que as aberturas. Então é normal a média de fechamento ficar acima da média de abertura. Quando que a tendência vira? Quando a média de fechamento começa a ficar embaixo da média de abertura. Por quê? Porque uma tendência de baixa, eu vou ter fechamentos na média menores que as aberturas. Então aqui, um setup que eu criei, mas eu já vi outras pessoas utilizando. Uma coisa meio que. Na verdade, não sei. Ninguém hoje consegue criar mais nada. A gente, na verdade, a intuição, o conhecimento vai fazendo a gente fazer testes, né? Pô, média de abertura com fechamento, legal, vou testar. Aí você olha e vê, mas olha só, na consolidação, olha aqui, que droga. Como qualquer coisa ligada à média, na consolidação dá stops. Ó, setup de máximas e mínimas, tá? O high-low deriva de um setup parecido com esse. Aqui é máximas e mínimas sem deslocamento. O high-low é um setup de máximas e mínimas com deslocamento, só que eles desenham em escadinha no Profit. Depois eu vou mostrar para vocês. Ou seja, numa tendência de alta, eu estou fazendo sempre máximas mais altas que as mínimas. Na hora que vira a tendência, as duas vão virar, né? As máximas vão ser menores e as mínimas também vão ser menores. Então é uma maneira, quase que fazer um canalzinho
para deixar um stop mais folgado, pegar a tendência com mais firmeza, enfim. Isso aqui eu que inventei aqui para mostrar o que, que se pode fazer com média móvel. Eu falei, vou botar uma máxima e uma mínima aqui para ver como é que fica. Não ficar só com a média de fechamento. Obviamente não vai ter cruzamento, né? Média de máxima e mínima não se cruza. Ó, outro setup que eu criei para os traders que iam operar comigo lá na minha, entre aspas, prop trade em Tabajara, né? Que era o setup de leque, né? 5 médias. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui eu botei 8, vai. Mas se eu tirar as duas primeiras, pegar só as mais grossas aqui, ó. Pegar só essa mais grossa e essa, então que é a 89 e a 21, se eu tirar 13 e 8, mas eu peguei aqui vários números de Fibonacci e botei aqui com uma média. Só que eu não botei cor nem nada, porque eu queria ver justamente o quê? Parecido com a agulhada de dia, eu queria ver a consolidação, quando todas elas se juntassem e abrissem leque, igual o rabo de um pavão, ó. Aí é sinal de tendência naquela direção. E eu não vou. E aí, quando algumas delas se cruzarem, o preço romper umas duas ou três, é a hora de zerar a operação, né? E na hora que faz a entrada, o stop ficava na 89. Então aqui, ó, deu compra, stop embaixo da 89 e você sai quando elas começarem a se cruzar aqui, por exemplo, né? Isso funciona em 1 minuto, em 2, em 5, em 15, dá poucas entradas no dia. Por exemplo, em 1 minuto dá mais de uma entrada por dia, em 5 minutos dá pelo menos uma todo dia. E em 15 dá uma por semana. Se tiver paciência de esperar, cara, é impossível perder dinheiro com isso. Mas, mesmo sendo impossível, as pessoas perdem. Os caras lá começavam, não queriam, não esperavam aguentar, reduziu as 6 média para 4. Aí eu falava brincando, que eles tomavam stop, né? Falou, tá vendo? Entrou de 4, era para entrar de 6, entrou de 4, tem que tomar naquele lugar, na tarraqueta, né? No outro dia eu vendi um dos meus computadores aqui, vieram buscar aqui em casa, e aí eu fui ligar a máquina para ver se estava legal, né? Tava desligado aqui há um tempão. E aí liguei e tinha lá o diário do cara. Aí eu falei, porra, ele não tá aqui olhando mesmo, vou abrir esse diário para ver. Abri o diário do cara. Porra, tinha lá leque de. Aí você olhava o diário, leque de 6, leque de 5,89 embaixo, leque de 5,89 em cima, leque de 4 com 89,55 embaixo, leque de 4 com 89,55 em cima. E tinha uma porra lá que até hoje eu não sei o que ele quis dizer. Que tava lá, releque. Até hoje eu não sei o que era a porra do releque que ele criou. Então, quer dizer, eu entreguei um setup que eu sabia que funcionava para os caras, que era um setup que eu falava, é setup para samambaia de plástico, né? Não tem o que pensar. E o cara criou um releque. Se ele um dia ouvir esse vídeo, ele, por favor, entre em contato e me explica o que é releque, que eu não entendi o que é releque. Né? Releque vai dar merda, isso aí, Pedro. Deu merda, porque ele saiu com 60% de prejuízo. Não sei o que é o releque. Ó, acabamos médias móveis. Bom, vamos dar uma olhada agora no MACD. MACD são duas médias, tá ok? Duas médias, sendo que a primeira delas, que é o MACD propriamente dito, é a diferença entre duas médias exponenciais. E por isso que, então, por ser duas médias exponenciais, e ser a diferença entre elas, às vezes o MACD está negativo, às vezes está positivo. E daí vem a leitura correta do MACD, que eu não acredito que ninguém aqui saiba como é que se faz a leitura do MACD. Muita gente acha que MACD é igual ao cruzamento de média móvel, e não é, tá ok? Então eu tenho, ó, duas médias móveis, é, onde eu faço a diferença entre elas, e uma terceira, que vai ser a minha média de sinal, a minha linha de sinal, que vai cruzar o MACD. Na verdade, o MACD que cruza ela, né? Para cima e para baixo, tá? E é uma média bastante é um trade system, é um modelo bastante atrasado, tá? Mas tem a característica do que a gente chama de mão forte do mercado. Ele diz qual é a tendência do mercado, tá ok? E ele evita, né? Evita a gente sair do mercado quando a gente tem apenas uma exaustão da tendência, tá ok? Vamos dar uma olhada, é mais fácil ver o gráfico para entender do que ficar lendo o texto. Primeiro, MACD.
Então eu tenho a subtração da média de 12 menos a média de 26. Tá ok? Por isso que às vezes, dependendo dos valores das duas médias, eu tenho às vezes o MACD positivo e às vezes negativo. E eu tenho a média móvel exponencial de 9 períodos que vai se cruzar. Tá ok? Esses são os parâmetros clássicos. Se perguntarem qual que eu uso esse. Eu não vou ficar fuçando em parâmetro criado por outros traders. Eu vou usar o clássico. Eu não quero usar algo que só eu esteja usando, como eu falei já tantas vezes. Se eu vou usar um MACD, eu vou acreditar que ele vai funcionar e que outros que utilizam o MACD vão operar com a mesma leitura que eu vou fazer. Então eu não quero mudar a configuração dele, tá ok? Vamos lá. Olha só, agora a leitura correta do MACD. Vamos olhar aqui com calma. Olha só. Se o MACD, que é a linha azul, for maior do que zero e for maior que o sinal, é tendência de alta, né? Maior que zero e MACD maior que sinal é tendência de alta. O que significa maior que zero? É esse eixo aqui que vai justamente, né, me dar a diferença entre o MACD a média exponencial de 12 menos a de 26, né? Então, ó, se o MACD é acima do zero e está acima do sinal, é tendência de alta. Tá ok? Então aqui o que aconteceu? Aqui o MACD, ó, ficou abaixo do sinal, mas está acima do zero ainda. Então, ó, MACD acima de zero, mas abaixo do sinal, ó, é exaustão da alta, não é tendência de baixa. Ele não vai vender porque cruzou, tá ok? É exatamente aqui, não vai vender porque cruzou. Logo depois, ó, o MACD volta a cruzar de 9, ó, aí volta a entrar em tendência de alta. Então aqui o que aconteceu com ele? Ele entrou em exaustão e depois voltou à tendência. Foi a hora que provavelmente teve uma consolidação, fez uma bandeirinha e voltou a subir. Não reverteu tendência. Não reverteu tendência. Tá ok? E o MACD menor que zero e menor que sinal, tendência de baixa. MACD menor que zero, mas maior que sinal, exaustão da baixa. É claro que quando ele cruza aqui, ó, ele dá exaustão por enquanto. A tendência de baixa vai acabar quando ele passar para cima do zero. Por isso que eu falo, ele é bem atrasado, mas a utilidade dele nessas horas aqui é bem grande, né? É bem grande, ó. Olha quantos cruzamentos teve aqui sem perder tendência. Olha aqui, de novo, sem perder tendência de alta, só dando exaustão. Essa é a leitura correta do MACD, que 99 entre cada 100 usuários do MACD não sabem. Não sabem. Acho que é para operar igual cruzamento de média. Igual cruzamento de média, né? Então vamos lá. Olha aqui como é que ajuda bastante. Quer ver? Ó, aqui, ó, aqui deu venda pelo cruzamento de média, tá ok? O MACD deu exaustão. E depois entrou em tendência de baixa aqui embaixo. Ó. Por aqui ele entrou em tendência de baixa. E veio em tendência de baixa, legal. E olha só, quanto tempo ele deu sinal de exaustão e aqui foi só consolidação, né? Só consolidação. Olha aqui, enquanto ele estaria dando aqui compra, aqui é só exaustão. E logo depois, ó, retoma a tendência de novo. Aqui, ó, a média móvel, por exemplo, cruzou dando compra. Aqui cruzou dando exaustão de baixa. E só aqui foi entrar em tendência de alta. Ó, a hora que a gente faz o pivô de alta. Confirma. Então a gente vai operar o preço. O preço. E o MACD, ele vai simplesmente nos dizer se a tendência está entrando em exaustão e quando a tendência realmente confirma a alta. Olha aqui, consolidação, lazarenta, né? Ó, aqui chegou a dar uma enganada, chegou a entrar em tendência aqui, né? Chegou a dar uma tendência e aí a hora que toma stop, paciência, faz parte da vida do trader tomar stop, né? Faz parte da vida do trader tomar stop. Estão me ligando do 0,91, da onde será que é isso? Tá? É algum estado brasileiro. Então aqui, ó,
tendência de baixa, de novo, chegou a tendência de baixa não, exaustão, aqui entrou em tendência de baixa, ó, e acabou depois realmente entrando em tendência de baixa aqui, se sustentando na tendência de baixa. Deu exaustão, tendência, mas no final a gente vai operar sempre o preço. E esse é o próximo ponto, Pedro, divergências no MACD. MACD também dá muita divergência, ó. Mais um caso aqui de usar MACD junto com as médias móveis. Tá ok? Mais um exemplo aqui no Bradesco. Olha aqui, ó, exaustão na tendência de alta. Olha aqui, ó, exaustão na tendência de alta, mas não deu venda. Ó, e aqui deu venda, ó, perdeu o fundo, ó, topo duplo, deu venda. Beleza? Ó, exaustão na tendência de baixa, ó, bem aonde fez a bandeirinha. Exaustão. Não é compra, é exaustão. E aí volta a cair, volta a pegar a tendência. É bem bacana o MACD, né? É porque eu não gosto de usar isso em intraday, mas é bem bacana. Bem bacana no diário, tá acompanhando. É a mão forte do mercado, como se diz. Ó, price action MACD. Não tem média móvel, não tem nada lá em cima. Mas ó, a gente vai usar ele aqui, né, para confirmar o preço, confirmar a tendência. Deixa o gráfico limpo e use ele aqui para confirmar a tendência, né? E ignorar as zonas de exaustão para não vender contra, né? A venda é só quando passar para baixo. E aí você olha aqui, ele faz pivô de baixa, porra, aí vende, né? Aí vende, aí vende. É mais um caso aqui de MACD perdendo fundo, entrando em tendência, olha só. Às vezes ele vai dar sinal muito atrasado, paciência, mas quando der o sinal junto com o preço, pô, aí é a mão forte, ele deu o sinal junto com o preço, não é para bobear, né? É o caso aqui, ó. Perdeu esse fundo aqui, já tinha feito um topo ligeiramente mais baixo, perdeu o fundo, ó, e entrou em tendência, depois de passar um período aí em exaustão, aí entrou em tendência. Às vezes o preço cai mais rápido e não dá tempo de ele entrar em exaustão e você entrar junto, né? Você vai ficar esperando o MACD entrar em tendência de baixo, quando você vai ver o preço já foi. Mas às vezes que tiver assim, olha que bacana. Ih, a galera já tá procurando trade, ó. Vamos ver, vale. Vamos aproveitar. Já estão pensando em botar na prática. Show de bola. Vamos ver MACD aqui. Na Vale, Vale Diário. Caraca, 6%. Onde eu botei a porra do MACD? Ah, tá aqui, botei no Tabajara. Olha só. Vamos botar o nível aqui para ver. Zero. Ainda não entrou, tá em exaustão. Pelo MACD. De repente ele tá, ele, como eu falei, bem atrasado. Ó, mas para você ter uma ideia, é só agora que o Tabajara também ficou vermelho, né? Só agora. Um dia de queda, ó, um dia a mais de queda, ó, se você pegar o dia anterior, ó, um dia a mais de queda, ele já vai estar aqui pegando zero, tá? E só hoje também que ele fez um pivôzinho de baixa, depois dessa bandeirinha aqui, ó. Opa, depois dessa bandeirolinha aqui, ó. Tá? Desconsolaçãozinha, fez o pivôzinho de baixa, né? Ó, alvo lá nos 20,51, ok? Mas se formos ver, por exemplo, no semanal, não deve ter pivotado ainda. Ó, nem pivotou ainda, subiu tanto que vai demorar para fazer um pivô de baixa, né? Tem que subir de novo, fazer um topo mais baixo, aí perder fundo. Aqui, por exemplo, olha só a queda que a Vale deu. 30% em 4 semanas e não perdeu tendência, né? Então, o MACD é a mão forte do mercado. Eu acho, como swing trader, a Vale agora está vendida, né?
Mas a gente pode ainda ver ela subir para vir testar a média por baixo, fazer a regressão na média para depois voltar a cair. E nisso aí dá tempo do MACD entrar em tendência de baixa também. Por enquanto, exaustão. Por enquanto, exaustão. Ó, opa, BVMF, olha só, BVMF, olha aqui. BVMF perdeu fundo, ó. Não chegou a fazer divergência porque os topos estão ligeiramente mais baixos, tá? Olha aqui, divergência no histograma do MACD. O histograma do MACD, ele fica positivo ou negativo, tá? De acordo com o MACD se está positivo ou negativo, e o tamanho da barrinha é a distância para o sinal, tá? E a gente pode usar os dois juntos. Profit tem os dois juntos. E dá para ver divergência aqui no histograma. Também dá para ver divergência no de linha, tá? Olha aqui uma divergência no de linha, que inclusive não dá para ver no histograma, porque ele vira para baixo. Olha aqui, ó. Opa. Olha aqui, ó, divergência no MACD de linha. Né? Não dá para ver no histograma porque ele virou para baixo. Ok? Deixa eu ver se tem alguma divergência no histograma. Ó, aqui divergência no histograma, ó. Que não deu no de linha. Olha aqui divergência no de linha. Divergência moderada. Mas para divergência mesmo eu gosto do IFR e do ABV. Eu não uso o MACD para isso. Ó, divergência de alta aqui no MACD, nesse fundo duplo aqui do JHSF, aqui no final do gráfico, em 2014. Tá? Divergência de alta. Fundo duplo também. Ó, divergência de baixa aqui na BBSE3, aqui nesse topo que ela fez. Topos ascendentes, MACD descendente. Inclusive passou boa parte do tempo aqui em exaustão de alta, né? Além da divergência, em exaustão de alta. Bom, acabamos MACD. Bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger, mais um indicador baseado em médias móveis. E aqui eu vou dar um exemplo aqui do que o John Bollinger quis melhorar em relação aos envelopes, tá? Vamos pegar aqui um gráfico. Vamos primeiro ver o que é envelope de média móvel. Cadê o próximo? Tá aqui. Vamos lá, vamos botar um envelope aqui. O que é um envelope? É simplesmente uma variação percentual que eu defino para minha média móvel. Tá ok? Quer ver? Deixa eu pegar aqui o gráfico clássico, que já tem a média móvel. Ó. Tem a média móvel verde aqui. Então, vou botar um envelope para essa média móvel de 20. Então, ó, vou inserir o envelope. E é uma coisa que você acaba tendo que ajustar para cada ativo, para cada tendência e pior, para cada time frame. Por isso que envelope para mim é totalmente inútil. Ou falta de prática, né? Ó, tá aqui o envelope. Ó, tá, vocês estão vendo? Ele anda exatamente numa distância equidistante em cima e embaixo da média móvel de 20. Por quê? Porque esse envelope está programado para ficar 5% de distância da média de 20. Aí eu estou vendo aqui que no caso da Vale, 5% é muito. Por quê? Qual é o objetivo com envelopes? É eu saber que o preço vai regredir à média, tá? Então, quando ele estiver no envelope, a expectativa é que ele volte para a minha média, uma regressão. Mas olha só aqui, ele ficou o tempo todo fora, aqui nessa alta, julho e agosto, e não deu sinal de voltar para a média, ele ficou fora o tempo todo. Então vamos lá, vamos aumentar aqui, ó, vamos botar 10%. Opa, 40% não, 10%. Tá aqui, agora sim, ó, eu tenho um envelope legal, mas olha só, com essa alta que a Vale deu,
pô, ficou de fora do envelope boa parte dos candles. Então, aquele conceito de, pô, ficar fora do envelope, ele vai dar um retorno até a média, ou chegar, ou pelo menos algum retorno, alguma regressão, não funcionou aqui, porque ele ficou o tempo todo fora do envelope, né? Então, se eu pegar aqui, puta, vamos botar aqui, ó, quanto? 15%? Ó, pô, mesmo assim, né? Aí você olha lá para trás, ficou meio também inútil aqui, porque ficou dentro do envelope, mas não ficou meio sem utilização para mim. Agora o pior, beleza, eu quero operar no intraday, 60 minutos. Pô, aí não serve para nada o envelope. Por quê? Porque ele tá 15% da média, pô. Então tem que ajustar por intraday. Então qual é a oscilação normal no intraday? Lá, vamos botar aqui 3%. Ainda ficou meio esquisito, meio apertado. Então o envelope de médias móveis se mostra totalmente inútil para a gente. Totalmente inútil. Então aí que veio o John Bollinger. Porque o que ele pensou? A gente vê aqui em alguns momentos o envelope consegue manter os preços dentro, mas em alguns momentos que aumenta a volatilidade, seja uma forte alta ou uma forte baixa, os preços ficam fora do envelope, tirando a leitura, né, o trade system, o setup dos envelopes, que é, se o preço sair do envelope e voltar para dentro do envelope, eu espero que ele volte para a média. Ou seja, o envelope para mim não funciona. Aí o que que o John Bollinger resolveu fazer? Né, esse cara aqui simpático, né? Ele falou, porra, eu tenho que criar um envelope que, quando seja baixa a volatilidade, ele sozinho se contraia. E quando aumenta a volatilidade, ele sozinho ele aumente, ok? Então, o que que ele fez? Ele trouxe o conceito de desvio padrão, né? A curva gaussiana, o desvio padrão. Então, um desvio padrão contempla 68,2% de todos os valores. Opa, para mim não me adianta. Eu quero que contemple o máximo possível de todos os valores, mas que não sejam todos, senão vai ficar sem utilização, igual um envelope que eu bote um valor assim super alto, né? Então, mas eu quero que quando saia deste meu envelope que calcula a volatilidade para contrair e abrir, eu quero quando estiver fora, ele me dê um sinal que, pô, voltando pode ser um retorno à média, ou eu quero que ele abra de tal maneira com agressividade, mostrando volatilidade, que a tendência é de alta ou de baixa forte, que é aquilo que na sala a gente fala muito de passou a graxa na banda, né? Na banda de bola quando ela abre. Então ele pensou, bom, dois desvios padrão, de acordo com a matemática, é 95,6% de todos os valores. E três vezes o desvio padrão é 99,8%. Aí não serve para nada. Então a gente trabalha com a banda de Bollinger de dois desvios padrão. Tá ok? Para justamente levar em conta o quê? A volatilidade no momento que o preço se dispersa. Ele sai, ele vai para longe da média. Tá ok? Em um momento de volatilidade, eu tenho que dar espaço para ele se dispersar. Mas, obviamente, em algum momento ele vai voltar para a média e as bandas vão voltar a se fechar. Então, a partir daí, a gente tem uma série de estratégias que a gente pode desenvolver. Tá ok? Vamos dar uma olhada aqui. Então, primeiro, eu tenho a média de móvel default, que é 20, que é a que eu já uso naturalmente. Tem uma banda superior, que é duas vezes o desvio padrão desta média, e uma banda inferior, que é duas vezes o desvio padrão desta média para baixo. Ok? Então tá aqui. Aqui tá só a carinha para vocês verem. Depois a gente vai ver os exemplos. Então aqui em azul escuro eu tenho a média de 20 e em vermelho eu tenho as bandas. A banda de Bollinger superior e inferior. Tá ok? Bom, qual é o setup ou configuração que eu adoro para banda de Bollinger? Que para mim é onde tem maior utilidade, que lá na sala a gente usa. Estreitamento de banda. Estreitamento de banda. Olha só como é que ficou apertadinho aqui. E rompeu. Tá? Mas olha só, quem usa, né, os caixotinhos, como a gente usa, etc, não precisa disso, tá? Mas é mais uma informação visual pra gente, mais uma informação visual pra gente, ó. E detalhe, ó, fez o Power Breakout aqui também, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Olha aqui, o preço se afastou da média, ó. Opa, o preço se afastou da média e aí a média foi no preço e fez o Power Breakout, ó, aqui nessa consolidação. Fez o Power Breakout, ó, com a média aqui embaixo dando suporte.
né? Fez o power count e rompeu. Mas olha só, que bacana, a banda de Bollinger aqui estreita, né? Mostrando estreitamento, depois ela abre, né? Depois ela abre, mostrando força, né? É o setup que eu mais gosto, é onde eu acho que ela é mais poderosa, tem mais utilidade. Porque às vezes a gente, sei lá, se distrai e não vê a abertura dela, tá ok? Se distrai, aí ela abre, opa, tá? Olha só os meninos. Então aqui, ó, estreitamento no gráfico diário, diário. Depois de uma consolidação de 2 meses, agosto, setembro inteiro consolidando. Mas não é só no diário, é qualquer time frame, ó. Olha aqui, no 1 minuto no índice. Olha que belezura esse estreitamento de banda. E olha que rompimento. É o tipo de coisa que você pode ficar esperando estreitamento de banda e fazer um trade por mês com a mão pesada que paga o teu salário. Tá? Nos 5 minutos, por exemplo. Opa, passei batido. Ó, 1 minuto aqui de novo. Ó, vamos olhar aqui, ó, dólar, 5 minutos. Olha que belo estreitamento aqui embaixo. Belo estreitamento aqui embaixo, ó. As bandas. E abriu, ó, abriu. Aí se tem volume, tudo mais, aquilo que a gente já está acostumado a ficar de olho, ó. Pô, abriu a banda com volume, rompeu. Aí é tudo de bom. Tudo de bom. Tá ok? Ó, índice agora nos 15 minutos. Olha que sentamento lindo nos 15 minutos. Mostrando total parada no mercado, total perda de volatilidade. De repente rompe para baixo. Rompe para baixo. Olha que beleza. Olha aqui outro estreitamento, mas bem visível. E olha aqui a banda de Bollinger abrindo, ó, quando armou o pivô de baixa. Quando arma o pivô de baixa, ela abre. Olha só que bacana. Olha aqui, ó, armou o pivô de baixa, armou o pivô de alta, ó. Aqui não teve estreitamento, armou o pivô de baixa e a média virou. A banda abriu para cima, confirmando esse pivô legal. Ah, hoje deve ter feito isso sim, naquele rompimento que eu não entrei, amarelo, deve ter feito. Ó, então, ó, melhor estratégia que eu vejo para bandas de Bollinger é consolidação, o estreitamento das bandas. E aí a gente pode usar outras ferramentas em paralelo, principalmente para gráfico diário, não para intraday, tipo IFR, OBV, podemos usar tudo isso juntos, né? Ó, aqui, ó. Se bem que aqui eu estou botando IFR no 5. IFR ainda dá para usar no intraday, apesar de eu não usar. O OBV para mim não faz nenhum sentido no intraday. Olha aqui o IFR mostrando força, né? Pontos de alta subindo, tá? Olha aqui, o OBV, agora sim, no gráfico diário, ó, rompendo também, confirmando aqui o estreitamento da banda. Ah, o dólar provavelmente. Olha aqui, escorregando pelas bandas, né? Quando fica muito forte, né? Banda escorregando. Deixa escorregar, deixa escorregar. Olha, fundo duplo, quando o primeiro fundo é um padrão, fechou fora, fechou dentro, que eu não gosto de operar, tá? Não opera esse padrão. Mas olha, ele fechou fora, fechou dentro, e depois ele faz o fundo duplo, os dois fechando dentro da banda, pô, isso dá uma boa confirmação de possibilidade de possível reversão. Mesma coisa aqui, o topo duplo, ó. Fechou fora, fechou dentro, depois os dois fechou dentro, topo dentro, né? É um topo fora e um topo dentro, mais um possível sinal de reversão. Ó, abertura de banda mostrando ganho de velocidade, né? A banda abrindo em cima e abrindo embaixo, apesar dela ter ido para cima, mas o fato dela abrir em cima e embaixo mostra velocidade. Tá? Depois a tendência é que a de baixo vire para cima e passe a subir junto. Mas na hora que ela estava mais estreita, se abre e abre os dois lados, mostra ganho de velocidade. Não, não. O alargamento da banda é só quando rompe mesmo, o Renato. Ela não antecipa. Mas ela vai, se você está ainda cabreiro, se vai, não vai, está inseguro, pô, ela te dá uma informação a mais, né? Ela vai junto com o preço abrindo, principalmente depois do estreitamento. Estreitamento que eu acho que é o ideal. Estreitamento é o ideal para operar a banda.
Ó, aqui é uma outra variável do Bollinger Band, que é o Bollinger Band Width, simplesmente mostrando assim o tamanho da banda, né? Está aumentando, está diminuindo, está se estreitando ou não. Eu não preciso disso, mas eu trouxe aqui só a título de curiosidade. E aqui, por exemplo, o B percentual é para quem quer ter a banda de Bollinger separado do preço, quer deixar o gráfico limpo, então bota a banda de Bollinger aqui embaixo. Então, a linha central é a média de 20 e a linha de cima e de baixo são as bandas de Bollinger, né? Tá aqui. Eu acho que é o suprassumo da inutilidade. Então, olha só, fechou fora, fechou dentro, né, da banda. Aqui, ó. Ó, veio tocar a banda embaixo, veio tocar a banda embaixo, foi até o centro da banda, que é a média de 20, e passou a cair, né? Eu acho inútil, melhor botar a média de 20 e a banda e ficar olhando lá em cima ela. Mas tá aqui, mais uma derivativa aqui da banda de Bollinger, tá? O setup mais famoso, o tal do fechou fora, fechou dentro, né? Fechou fora, fechou dentro, você imagina que ela vai até a média central ou até mesmo do outro lado da banda, tá? Então tá aqui, ó, três sinais que ela foi até o outro lado da banda, que estão em verde, dois sinais que ela foi só até o meio da banda e dois sinais que falhou. Falhou que gerou stop. Se você esperou para realizar o gain na média, na banda, perdão, na média móvel de 20. Então aqui, ó, taxa de sucesso aqui, peguei um caso 1, 2, 3 acertos, 2 loss e 2 que foi no central, né? 2 que foi do outro lado da banda, 2 que foi no centro da banda e 2 que deu stop. Ó, mas aqui, ó, peguei um caso que quase todos foi pelo menos no centro da banda. Se você realizou no centro da banda, você conseguiu ganhar em uma porrada de operação. Eu não gosto. Eu já usei isso algumas vezes para encerrar a operação com estopando. Tô ganhando, tá descendo pela banda, fechando fora, fechando fora, fechando fora, fechando fora. De repente fecha dentro, eu estopo, tá? Mas às vezes é uma conciliação e ele volta a cair. Como por exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Ele, ele fechou fora, depois fechou dentro. E aí o que, que ele fez? Bandeirinha, opa, a nossa bandeirinha querida, que a gente fica caçando ela, para entrar vendido a favor da tendência. Tá, as bandeirinhas indo lá nas médias, né? E a tendência que a gente vai operar é sempre a tendência da média, média caindo. Bom, e agora uma série de. Opa, pergunta, abre a banda, pega a velocidade. Quando eu sei qual é qual? Como assim? Não entendi. Não, então, eu não uso isso, Pedro. De ele bateu na banda, vai voltar. Eu não uso. O fechou fora, fechou dentro é isso. Nada mais é do que isso. Eu não confio. Mas é o setup mais clássico da da banda de Bollinger. Eu prefiro o estreitamento. Aquilo ali é poderosíssimo. Agora fechou fora, fechou dentro. Por exemplo, aqui em vermelho, ó, fechou fora, fechou dentro e foi stop. Se você vendeu aqui, tomou stop, tá? Agora aqui, fechou fora, fechou dentro. Primeiro ciclo verde. Vendeu, pô, caiu igual uma, né? Mas para mim não é, não tem estatística que vale a pena. Aqui eu peguei um caso, vários casos, né, que funcionou esse gráfico aqui, né? Mas eu não confio, né? Não confio, não gosto. O que eu gosto mesmo é estreitamento de banda. Estreitamento de banda. Abriu, puta, é porrada, é volatilidade que entrou. Primeiro, para estreitar, tem que consolidar. E a gente sabe que sempre consolida é igual uma mola, vai pressionando, 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 uma hora, pum, explode. A gente não precisa da banda para operar esse tipo de coisa, mas a banda ajuda, né? As bandas de Bollinger ajudam, você vê o estreitamento. Tá ok? Quando consolida, estreita e rompe. É a melhor entrada, uma das melhores estratégias para a banda de Bollinger. A melhor de todas, disparado. Não tem nenhuma melhor do que essa, que é o estreitamento e a abertura, tá? Ela abrindo. É a melhor estratégia.
Bom, o que eu fiz agora aqui? Isso aqui foi uma coisa que eu incluí no meu treinamento acho que 2 anos atrás, justamente por conta de começar a fazer aí uma espécie de coaching lá na minha antiga empresa, quando eu era sócio. E aí eu vi aquelas coisas, né, que o pessoal me falava em off. O Divã do Ogro era um programa de coaching em grupo, tá? Só que as pessoas mantinham a sua, como é que se diz? Privacidade, ou seja, o chat só eu lia, e aí eu falava pergunta, né? Estilo o falecido psicanalista que morreu aí tem um mês, o Dr. Djokovic. Eu lia a pergunta e tratava, né? Era o Divã do Ogro. E aí eu vi essa questão do tipo, pô, eu acerto 35% das entradas, mas eu fecho toda semana no negativo. Porra, no outro dia você pegou 2.500 pontos e eu tomei 24 stops. Era quase um stop a cada 100 pontos que o cara tomou. Então, pô, qual era o ponto, né? As dúvidas, né? Com relação às pessoas que fecharam negativo, as pessoas que entravam bem nas figuras, mas fechavam negativo. Muitas vezes era falta de conhecimento teórico. No caso das figuras, a pessoa não conhecia a incidência de pullbacks, né? A maior parte das figuras tem 60, 70% de pullbacks. E aí botava stop curto, tomava stop sempre. E acertava as figuras, mas tomava stop. Então era sempre violinado, que era o que a pessoa reclamava. E a pessoa que tinha 85% de acerto não sabia botar stop. Stop muito curtinho, mão de alface total. Então, falei, bom, eu acho que o melhor caminho é fazer. Se a pessoa acerta bem a entrada, porque aí ela não está botando o dinheiro dela em jogo. Então, ela está sendo 100% analista técnico. E faz uma boa análise, é um bom analista, mas depois que bota o dinheiro, aí vem o trader emocional. Vamos tirar essa pressão, né? Vamos tirar esse poder de decisão da mão desse cara. Vamos botar na mão de um indicador de stop. Então temos 3 indicadores de stop aqui, tá ok? Nós temos o SAR parabólico, também criado pelo Alice Weidel, mesmo lá do IFR, tá ok? Cujo objetivo e outra coisa, mais uma vez, né? Em acumulação, como quase tudo na análise técnica, a acumulação falha. E a EFR falha, EFR falha não, perdão, o high-low falha, o SAR parabólico falha, talvez o ATR falhe menos, mas computação, se volta, o stop é bem mais caro, tá? A gente vai ver os três, um de cada vez com calma, tá? Outra observação, SAR parabólico, stop and reverse, tá? Stop and reverse. Muita gente usa isso para entrar. Indicador de stop para mim é para stop, não é para start. Indicador é para stop, para fechar posição, não é para abrir posição, beleza? É para fechar posição. Vamos dar uma olhada na carinha dele. Ó, tá aqui. Esse indicador com esses pontinhos, né? Então, quando o pontinho tá em cima, é porque tá em tendência de baixa. Quando o pontinho tá embaixo, é porque é em tendência de alta. Então, que horas eu stopo? Bom, se eu estou vendido, os pontinhos estão em cima. Os pontinhos estão em cima. Ó. Opa. Os pontinhos estão em cima. Que horas eu vou zerar a posição? Quando o pontinho passar para baixo. E que horas ele passa para baixo? Quando tiver um fechamento que toque nesses pontinhos. Ultrapasse o ponto dos pontinhos. Tá ok? Então, se você, por exemplo, vendeu aqui porque virou para baixo, fez o stop no reverse, legal. Saiu aqui, saiu com gain. Saiu com gain, né? Vendeu aqui e zerou aqui. E se virou a mão, ó, aqui você vendeu, aqui você virou a mão, saiu aqui, pô, com lucro de novo. Mas ó, olha só o que acontece aqui. É igual cruzamento de média. É igual cruzamento de média. Em consolidação, você vai deixar um caminhão de dinheiro, né? Olha aqui, ó. Ó, aqui, ó, você vendeu aqui. Ó, vendeu aqui. Comprou aqui. Aqui comprou dobrado, ou seja, zerou a posição vendida e comprou. Aí aqui vendeu de novo, dobrado, ou seja, zerou a posição comprada e vendeu. Aqui zerou dobrado. Quer dizer, olha só quanto você perdeu de dinheiro aqui. Perfeito, Pedro. Não tem milagre, não tem santo grau, porra. Vamos usar preço.
Vamos usar preço, vamos tomar o Rivotril quando estiver operando. Tem gente que quer ficar no mercado 24 horas, então o cara entra de manhã e só vai sair às 18 horas, ou seja, vai só ficar virando mão, virando mão. Meu Deus, não sei quanto tempo sobrevive, né? Mas esse indicador de stop dá uma sensação que você pode ficar no mercado o tempo todo. É loucura. Você faz a entrada numa entrada técnica e bota ele então para administrar a tua saída. Se você não tem controle emocional para fazer essa administração, tá ok? É muito parecido com o high-low, é muito parecido. Né? Mas o high-low são duas médias móveis. Aqui envolve um pouco de volatilidade também, ou seja, no início, quando vira, você tem uma distância maior que vai se aproximando gradualmente do preço. Tá ok? Eu uso o default sempre, Alan. Sempre. Eu não mexo em nada. Não mexo em nada. Eu uso o default que é 2. O default que é 2. Tá? Ó, vamos ver o high-low. O high-low nada mais é que duas médias móveis em formato de escadinha. Vou mostrar isso para vocês agora no Profit Chart. Ó. Tá aqui o high-low, ó, high-low de 6, ó, escadinha. Mesma coisa, o high-low está em tendência de alta, ele vai desenhando embaixo. Ele é uma média de mínimas. Por quê? Se eu estou subindo, as mínimas estão subindo também. Assim como as máximas, mas eu não preciso desenhar máximas, só desenho as mínimas, porque se perder a média de mínima, eu encerro a operação. Tá aqui, ó. E se está caindo, as máximas estão caindo. Então desenhe uma média de máxima. Se rompe a média de máxima, porque parou de cair, então virou. Tá ok? Quer ver? Vamos dar esse exemplo aqui real. Esse eu gosto bastante. High-low para mim é o que eu mais gosto, porque é o mais simples. Eu gosto de coisas simples para variar. Tá ok? Vamos lá aqui, ó. É, Vou botar aqui duas médias de máximas e de mínimas, tá ok? Então vamos lá, vou inserir aqui, ó, só para vocês verem. High-low não, média, ó, média móvel. Vou inserir, ó. Vou inserir dois valores qualquer para elas não ficarem. Não, vou inserir já o valor certinho. Vou inserir 3, vai. Vou inserir 3 e vou inserir 3 de novo. Vai ficar uma em cima da outra, mas tudo bem. Tá, as duas médias estão aqui, ó. Então vou pegar primeiro, ó, vou editar. Média aritmética, beleza, tá? Vou botar vermelho, um tracinho só, ok? Só que agora eu vou dizer que eu quero média de máxima. Média de máxima é porque eu quero quando estiver caindo. Então vou deixar vermelhinha mesmo. Aparência vermelho. Valores, beleza. Ah, deslocamento. Eu quero um deslocamento, porque é justamente eu quero pegar a média de máxima até o candle anterior, mas no candle atual. Então eu desloco um período para frente para eu pegar o cruzamento do preço pela média. Então eu quero a média até o candle anterior, eu não quero a média de agora, eu quero a média da máxima até o candle anterior, ou seja, o candle que eu estou operando agora. Eu quero ver se ele vai romper ou não a média de máxima do candle anterior. Então a média de máxima do candle anterior tem que estar no candle que eu estou. Então desloco de um período, tá? Ok, tá aqui. E agora vamos pegar outra. Ó, mesma coisa, desloco um período. E agora eu vou botar em verde, tá? Ó, e vou botar é, média de mínimas. Tendência de alta, eu imagino que a média de mínima esteja subindo. E desloco também de um período. Ok, tá aqui. Esse é o high-low de médias. Acabou, esse é o high-low. Vamos botar o high-low que o Profit me dá, já pronto, que ele só desenha ou um ou outro de acordo com a tendência. Vou incluir aqui na frente de vocês o high-low. Fiquem olhando aqui, ó. High-low, 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 high-low. Ó, pam, 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 pam. Vou inserir. Vou inserir. Vamos lá. 1, 2, 3. Viram? Ó, ó o high-low. Ó o high-low onde ele está. Nas minhas médias. Né? Nas minhas médias. Deixa eu só botar aqui mais forte, ó. Tá nas minhas médias.
Só que aí eu só desenho, só que ao invés de eu fazer uma linha curva, eu desenho uma escadinha, né? Como se fosse um suportezinho daquele candle. Ó, não pode passar desse ponto aqui do preço. Se passar, se fechar abaixo, vira o high-low. E stop a operação naquela direção que você estava operando. Beleza? E eu só desenho de um lado ou do outro, que ele é um stop da operação. Então, se eu estou numa tendência de alta, eu tenho que desenhar o stop para vender. Né? Se eu estou numa tendência de baixa, eu tenho que botar o stop para comprar. Eu não preciso desenhar a escadinha embaixo e em cima. Ó, olha aqui o high-low. Olha aqui o acompanhando o vermelho. Olha aqui o verde acompanhando o verde. Beleza? Então, high-low nada mais é do que duas médias. E o pessoal fica configurando high-low de todos os tipos de período para pegar o high-low perfeito para ficar virando mão. Porra, é média móvel, porra. Não tem que virar mão. Quer virar mão, vai para a Rua da Consolação, caramba. Vai para a Quinta da Boa Vista, né? No Rio. Porra, não tem que virar mão nesse negócio aqui. Isso aqui é para ser um auxiliar de stop para gente. Beleza? Bom, continuando então o último indicador de stop. E é isso aí, galera. Vocês tiram o peso, a responsabilidade de vocês decidirem. Se o high-low decidir estopar antes da hora, paciência, xinga ele. Me xinga. Pelo menos vocês não ficam se chicoteando, se flagelando. E não fica com essa responsabilidade de estopar, que é o maior problema de todo trader. Saber a hora de sair. Entrega para Deus, como eu falo. E quem é nessa situação? Desculpa a blasfêmia. Quem é? É o high-low, por exemplo. Perfeito. Faz a entrada bonitinho, faz toda a análise bonitinho. Cara, apertou a boleta, começou a ter taquicardia? Não devia, não devia. Se está tendo taquicardia, está operando grande demais. Apertou a boleta, high-low, high-low. Beleza? Bom, e o stop ATR, né? Ele faz um cálculo muito parecido com o high-low, só que ele descarta alguns valores, tá? E com isso ele consegue tirar um pouco da volatilidade que tem no mercado normal, principalmente no intraday, tá ok? Então, por exemplo, se o high-low pode tirar você da jogada, o stop ATR vai te manter. Por outro lado, se realmente a tendência virar, o teu stop fica mais caro. Fica mais caro. Eu nunca operei com stop ATR, então não sei o que é melhor. Se é o high-low ou stop ATR. É o tipo de backtest que cada um tem que fazer. Né? Visual ou com uma ferramenta de backtest ou até operar para ver. Né? Mas o stop ATR, ele tira os movimentos bruscos que dão falsos stops, né? E com isso violinam muitas vezes a gente. Tá? Olha aqui o stop ATR, olha a carinha dele aqui. É parecido com high-low, escadinha, mas você vê que não é aquela escadinha constante, que vai subindo ou descendo. Você vê que às vezes, quando anda de lado, ele dá uma paradinha, depois volta a descer, acompanhar o preço, quando volta a tendência, tá? Olha aqui nesse caso aqui, ó. Se fosse high-low, tinha estopado aqui, ó. Acabou até estopando depois, né? Quer ver? A melhor maneira de comparar é botando os três juntos. Vamos dar uma olhadinha? Eu tenho os três juntos aqui, ó. Ah, não tem. Ah, achei que eu tinha. Então é porque eu faço isso sempre no Profit. Então vamos lá, vamos fazer isso no Profit. Deixa eu apagar as médias móveis, né? Já tenho o high-low aqui, tá? Deixa eu botar um high-low de 6 aqui que eu gosto para intraday, 6, 8. Beleza. Então aqui vamos botar um stop ATR. Eu achei que eu tinha um slide com isso. Na verdade, eu que desenho, eu que coloco sempre para mostrar a diferença. Inserir. Pronto. Ó, vamos ó aqui, ó. Deixa eu botar cores diferentes para não confundir. Azul marinho e aqui vou botar o fúcsia. Stop ATR de 20 períodos, olha só. Então aqui por exemplo, aqui ó, vamos pegar um ponto em particular aqui para começar a acompanhar. Aqui ó, mercado virou a tendência, ok? Mercado virou, os dois viraram juntos. Olha que bacana o exemplo aqui que eu queria trazer, olha só. E high-low mandou você sair, o ATR não. O ATR te deixou comprado.
tá? O ATR, ó, o ATR te deu então, ó, mais esses pontos todos na Vale. Ó, aqui, outro caso, ó. Aqui você estopou. O ATR não. O ATR te deixou vendido, ok? Agora vamos pegar um caso que o ATR te dá um stop maior, quer ver? Aqui, aqui, mais um caso que o ATR te salvou de ser estopado. Ó, continua vendido, continua vendido. Não estou achando nenhum aqui que dê um caso de um stop, que tenha valido que o ATR tenha ferrado, tenha tirado mais dinheiro. Deixa eu ver. Ah, aqui achei. Aqui, por exemplo. Cadê a lupa? Tá aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Você saiu da operação pelo high low aqui. O ATR, você só foi sair aqui embaixo. Aparentemente, por exemplo, aqui na Vale 5 minutos, parece muito melhor o ATR do que o high low, né? Um caso desse aqui, merreca, né? Merreca a tua saída. Né? Você pagou um pouco mais, mas em compensação pegou um monte de tendências maiores. Deixa eu ver, vamos ver, ó. Mais um caso que aqui você saiu, ó. No caso, tudo bem, teve o gap do dia, você saiu na terra aqui embaixo, só no dia seguinte, né? Enquanto no high low saiu 3 horas antes. Mas aí é intraday, né? Vamos olhar um gráfico de 15 minutos para ver. Vamos olhar o dólar 15 minutos, por exemplo, para dar uma olhada. Então, Bruno, é questão de gosto, bicho. Isso aí não vai ter regra, cara. Ó, aqui, olha só. Aqui, olha só. Olha onde ficou o stop do high low. Aqui, ó. Olha só. Saiu aqui, ó. No ATR saiu aqui, ó. Então, ó, você saiu com, pagou, ó, vamos ver? Você pagou, ó, você saiu aqui, né, quando passou para baixo, ó. Pô, pagou 13 pontos a mais de stop nesse caso. 13 pontos a mais de stop, se você for seguir rigorosamente. 13 pontos a mais de stop. Agora, tem situação que você ficou na tendência mais tempo, ó. Aqui, por exemplo, sei lá, fez uma venda aqui por alguma razão qualquer, tá? Vendeu aqui, ó, saiu no prejuízo, com 8 pontos. E pelo ATR saiu com 22 pontos de gain. Então, bicho, não tem como, eu não sei. Sei qual que é melhor. É questão de gosto, cara. É questão de gosto. Né? O G é vascaíno, eu sou Flamengo. E aí? Com certeza eu sou mais inteligente do que ele, então. Brincadeira, amanhã vocês contam isso pra ele. Mas é questão de escolha, né? Não dá pra dizer o que é melhor. Tem que escolher do seu perfil. Você topa devolver mais, mas ficar mais tempo na tendência? Ou você quer tiro curto, pô, virou, você sai fora logo. E se continuar, você tenta ver se dá outra entrada, paciência, bota aquele gain no bolso, não olha para a gama do vizinho, esquece, né? Tem que, tem que testar, testar. Não tem uma coisa que seja unissex, tamanho único, entendeu? Sirva para todo mundo. Não tem. Cada um vai ter o seu estilo, tá? Esse é o stop ATR. E são os três indicadores de stops que eu introduzi aí há uns 2 anos para ajudar a galera aí que não consegue, né? Que é um excelente analista, mas na hora da operação fica muito emotivo, né? Não consegue. Afinal de contas, é o nosso dinheiro, é o salário, 13º, férias, seguro de um carro, uma herança, 10 anos de rescisão, multa trabalhista, caramba, é normal ficar tenso. Melhor a gente acreditar que é normal e tentar
trabalhar isso do que achar que isso vai se resolver sozinho. Não vai, isso é insanidade. Insanidade é fazer a mesma coisa, achar que vai ter resultado diferente. Então vamos tentar aplicar alguma coisa de diferente aí na nossa estratégia para resolver essa questão. Por exemplo. Não, não, não usa todos não, Renato. Você vai ficar louco, cara. Não faz isso não. Não usa todos não. Ó, a gente lá na sala a gente usa a média móvel como rastreador de tendência para intraday. Aí botei a banda de Bollinger aí umas 3 semanas que eu botei num dia para mostrar a abertura, a consolidação. Aí eu ia tirar, a galera pediu para continuar. E eu botei aqui a média de 8 agora para usar de stop, porque eu achei que o high low ia ficar muito poluído, tá? Ah, e tem a VWAP que é importante aí para ver o que os grandes estão fazendo. Eu já acho coisa demais pra gente. Tá ok? Se você usar tudo, bicho, ó, uma época aí, lembra aquele gráfico que eu mostrei do SP500 fudeu? Que eu mostrei lá do Fibonacci, etc. Então, por que que eu infelizmente eu não tirei o print, eu não tirei o print daquele gráfico, tá? O gráfico completo, eu tirei o print da janela central. Eu expandi ela e tirei o print, porque o AppleGraph eu achava bem legal a configuração dele, né? Que era o seguinte: você já tinha estruturas de janelas pré-definidas. Então, como é que funcionava o meu gráfico? Eu tinha a minha janela central, que é onde eu botei lá o preço com as médias móveis, e eu tinha aqui, ó, 4 indicadores de cada lado. Opa, deixa eu botar aqui, ó. Eu tinha 4 indicadores de cada lado. Ficava assim, ó, na meu gráfico, né? Eu só tinha um monitor na época, tá? Ficava assim, ó, meu gráfico. E aí aqui no o preço aqui no meio, o preço aqui no meio. E aí aqui eu ainda botava as 3 médias móveis que eu gostava de usar e mais a banda de Bollinger. Então eu tinha 4 indicadores no meio e mais 8 lá de fora. Eu tinha 12 indicadores. Bicho, era 4 dando compra e 4 dando venda. Eu não tinha a mínima ideia do que eu estava fazendo. Era 4 dando compra e 4 dando venda. Era estocástico, MACD, ADX, que mais? O volume, o OBV. Porra, bicho. Aí aquele gráfico, por que eu falei do gráfico desse pequeno se fudeu? Foi a única vez na minha vida que eu olhei num gráfico diário 12 indicadores dando venda. 12 indicadores dando venda. Aí eu falei, fudeu. Aí fudeu. 12 indicadores dando venda. Em 3 anos nunca vi isso. Né? É venda. Né? Então é isso. Quanto menos indicadores, melhor. É que o trabalho que a gente está fazendo agora é um trabalho ansiolítico, né? Quem sabe daqui a, sei lá, é que tá entrando gente na sala todo dia. Hoje eu vou botar mais uns 17 ou 18 pessoas. Então não sei quando que eu vou poder tirar o Tabajara. Mas eu mesmo, porra, eu gosto muito de operar assim, ó. Fazer os meus estudozinhos, tranquilo, uma coisa mais clean, né? Sem muita presepada. Mas o Tabajara tem um lado aí de ajudar. A gente só entra na cor vermelha ou na cor verde, né? É uma puta ajuda. Amarelo é sinal de trânsito, pare, vai virar, né? Ah, então, eu já olhei esse Bear Power e Bull Power, não lembro como é que funciona, tá? Também não, o ponto de pivô do Profit é baseado em médias de fechamento, de abertura do dia anterior. Era muito utilizado por traders de pregão, tá ok? Ó, hoje, ó, médias Bollinger ABV. Então, no diário é perfeito. Ó, aqui, ó, mais ou menos isso aqui que você está falando, né? Ó, no caso não tem nem Bollinger aqui, ó. OBV e a média de 20. Opa, a média de 20 e a média de 200 aqui, ó. Para mim no gráfico diário, quando eu quero fazer estudos. Aí quando tem um rompimento, alguma coisa, eu dou uma olhadinha no volume separado só para ver se rompeu com volume, se virou com volume, tá? Mas em geral, eu fico com isso aqui, bem clean. Agora tá com Tabajara, né? Mas o clássico, ó, tá aqui, ó, bem clean. Só preciso disso, mais nada. Tá bom? Bom,
Deixa eu dar um stop aqui na gravação para a gente começar então o último módulo, que é o módulo que completa aí o tripé Money Management, beleza?